Estamos vivendo tempos de grande turbulência no Brasil, uma perseguição sistemática, orquestrada, calculada, uma verdadeira caça às bruxas contra figuras políticas específicas. Mas você já parou para pensar nas consequências espirituais disso tudo? Não estamos falando apenas de política, estamos falando da lei universal de causa e efeito. No Livro dos Espíritos, Kardec nos ensina: cada um colhe aquilo que planta. A lei de causa e efeito não escolhe lado político, não tem partido, não tem ideologia, ela é matemática divina. Quando alguém em posição de poder usa esse poder para perseguir, para silenciar, para destruir a vida de outro ser humano, as consequências no plano espiritual são devastadoras. Os mentores espirituais que acompanham a jornada da humanidade observam com profunda preocupação o que está acontecendo em nossa nação. Não é sobre esquerda ou direita, é sobre justiça divina versus justiça com as próprias mãos. A diferença é clara como água cristalina. A justiça divina busca a evolução, a reparação, o aprendizado. Já a justiça movida por interesses pessoais busca apenas vingança, poder e controle. Estamos testemunhando uma perseguição implacável, processo sem fim, acusações que se multiplicam. A máquina estatal sendo usada não para servir o povo, mas para servir interesses particulares de grupos específicos. A história espiritual da humanidade se repete quando alguém se vê como o detentor absoluto da verdade e da justiça. Quando alguém acredita estar acima da lei divina, o ego inferior assume completamente o controle. Os espíritos superiores nos alertam. Aqueles que hoje empunham o martelo da chamada justiça com ódio no coração, com sede de vingança disfarçada de legalidade, com o objetivo de manter-se no poder a qualquer custo. Estão acumulando dívidas kármicas gigantescas. Não importa se você está no executivo comandando uma nação. Não importa se você está no judiciário tomando decisões que afetam milhões. Não importa qual cadeira você ocupa. A lei divina está acima de todas as leis humanas, de todas as instituições terrenas. E aqui está o ponto crucial que as esferas superiores querem que você compreenda. Quando você usa a sua posição para benefício próprio, para garantir que seus aliados permaneçam no poder, para silenciar vozes discordantes, para proteger esquemas de corrupção, enquanto persegue adversários políticos. Você não está apenas cometendo um erro político ou jurídico. Você está criando débitos espirituais monumentais que precisarão ser quitados nesta vida ou em encarnações futuras. Primeira consequência espiritual: o acúmulo de débitos kármicos pesadíssimos. Cada decisão tomada não pela justiça, mas pela conveniência política. Cada processo movido não pela verdade, mas para destruir um oponente. Cada sentença proferida não pelo direito, mas pelo interesse de manter um grupo no comando. Cada uma dessas ações fica registrada no registro acástico da alma. Os mentores explicam: quando você persegue alguém injustamente,
Você está interferindo no livre-arbítrio daquela alma. Você está impedindo que ela cumpra a sua missão evolutiva. Você está usando o poder que lhe foi confiado pelo povo para fins egoísticos. E o que acontece? Você cria laços kármicos com aquela pessoa que durará por encarnações. Bok terá que, em vidas futuras, vivenciar exatamente aquilo que você impôs ao outro. Já imaginou ter que encarnar numa situação onde você será o perseguido, onde você será injustiçado, onde você será caluniado e terá sua vida destruída sem ter cometido crime algum? É assim que funciona a lei do retorno. Ela é justa, ela é perfeita, ela é inevitável. Ninguém escapa, ninguém. Segunda consequência espiritual, o rebaixamento vibratório e a atração de espíritos inferiores. Quando alguém age movido por ódio, vingança, sede de poder e desejo de prejudicar o próximo, essa pessoa automaticamente baixa sua frequência vibratória. E sabe o que acontece quando você vibra em frequências baixas? Você atrai entidades espirituais que vibram na mesma sintonia. Espíritos obsessores, entidades vingativos, almas ainda presas às paixões inferiores. Todos eles se aproximam daquele que exerce o poder de forma tirânica e começam a influenciar ainda mais suas decisões, criando um círculo vicioso de maldade, perseguição e abuso de autoridade. Os mentores nos revelam: existe, neste momento, ao redor de certas figuras que comandam o país, uma verdadeira legião de espíritos inferiores. Eles sussurram nos ouvidos dessas pessoas, alimentam seu ego, intensificam seu ódio, fazem com que cada decisão seja ainda mais cruel, ainda mais injusta. E a pessoa, cega pela obsessão espiritual, acredita que está fazendo o correto, acredita que é o herói da história, quando na verdade está sendo manipulada por forças das trevas que se alegram com cada injustiça cometida. Essa é uma situação perigosíssima, tanto para quem exerce o poder, quanto para a nação inteira, porque as decisões tomadas sob influência obsessiva afetam milhões de pessoas. Terceira consequência espiritual: o karma coletivo da nação. Isso é algo que poucos compreendem, mas é gravíssimo. Quando líderes de uma nação agem de forma injusta, quando usam as instituições para perseguir, quando transformam a lei em instrumento de vingança, eles não criam apenas karma individual, eles criam karma coletivo para todo o país. A nação brasileira, como organismo espiritual vivo, absorve essas energias negativas. E todos nós, brasileiros encarnados, acabamos tendo que vivenciar as consequências: crises econômicas, divisão social, violência aumentada, desesperança generalizada. Os espíritos superiores explicam: existe uma justiça cósmica que age sobre as nações. Quando um país permite que seus líderes ajam com tirania, quando a população permanece passiva diante de injustiças gritantes, quando as instituições se corrompem completamente, a nação inteira entra em um processo de expiação coletiva. Terremotos espirituais começam a acontecer. A economia desaba,
a violência explode, a sociedade se fragmenta. E tudo isso são apenas reflexos no plano material do caos que está acontecendo no plano espiritual. O Brasil está à beira de um desses processos expiatórios coletivos. As decisões que estão sendo tomadas agora, neste momento, por aqueles que detêm o poder, determinarão se vamos mergulhar numa era de trevas ou se ainda há tempo de reverter o processo. E agora chegamos ao ponto mais delicado desta mensagem das esferas superiores. Existem, neste momento, no comando de instituições brasileiras, indivíduos que acreditam estar acima da lei, acima da moral, acima da própria lei divina. Pessoas que usam o poder que lhes foi confiado, não para servir, mas para servir. Um deles comanda o executivo, outro comanda decisões cruciais no judiciário. Ambos estão unidos, não pelo bem do país, mas pela manutenção do poder a qualquer custo. Um deles já acumula décadas de envolvimento em escândalos de corrupção, já foi condenado em múltiplas instâncias, mas conseguiu manobras legais para voltar ao poder. O outro se vê como um semideus da toga, como se suas decisões fossem inquestionáveis, usando o poder da caneta para calar opositores, censurar a imprensa livre, perseguir quem pensa diferente. Os mentores espirituais revelam: essas almas estão tão mergulhadas na obsessão pelo poder, tão envolvidas por entidades inferiores, tão cegas pela ilusão de impunidade, que perderam completamente a conexão com sua centelha divina. Eles acreditam que podem fazer o que quiserem sem consequências. Acreditam que podem manipular as leis, torcer a Constituição, destruir vidas, silenciar a verdade, e que nada acontecerá, mas os registros espirituais mostram uma realidade bem diferente. Cada abuso, cada injustiça, cada uso do poder para benefício próprio está sendo meticulosamente registrado. E o débito cresce a cada dia. A justiça divina não tem pressa, mas ela sempre chega. Os espíritos nos explicam que essas almas, quando desencarnarem, passarão por um processo de revisão de vida extremamente doloroso. Elas verão com clareza cristalina cada pessoa que prejudicaram, cada família que destruíram, cada injustiça que cometeram. Sentirão na própria pele a dor que causaram nos outros. Experimentarão o desespero de quem foi perseguido injustamente. Viverão a angústia de quem teve sua voz silenciada pela força bruta do poder. E então começará o longo, muito longo processo de reparação. Encarnações e mais encarnações, onde terão que passar exatamente pelo que fizeram os outros passarem. Vidas inteiras de sofrimento, de perseguição, de injustiça, até que aprendam de uma vez por todas que ninguém está acima da lei divina. Mas não é só após a morte que as consequências chegam. Mesmo ainda encarnados, a lei do retorno já começa a agir. Doenças inexplicáveis surgem, angústias profundas tomam conta, o sono se torna agitado,
atormentado por pesadelos. A paz interior desaparece completamente. Porque, por mais que a pessoa tente se enganar, por mais que ela se cerque de seguranças e advogados, por mais que ela manipule as leis humanas, a consciência espiritual sabe a verdade e cobra caro. E qual é o recado das esferas superiores para você, cidadão brasileiro que assiste a este vídeo? Primeiro, não se cale. A omissão diante da injustiça também gera karma. Quando você vê claramente que algo está errado, que existe perseguição, que o poder está sendo usado para fins escusos, e você simplesmente abaixa a cabeça e aceita, você se torna cúmplice. No plano espiritual, use sua voz, use suas redes sociais, use seu voto, use todos os meios legais e pacíficos disponíveis para resistir à tirania. Não com ódio, não com vingança, mas com a firmeza de quem defende a verdade e a justiça. Segundo, eleve sua vibração. Não deixe que o ódio e a divisão que estão sendo plantados no país tomem conta do seu coração. Ore pelos que hoje perseguem e são perseguidos. Ore pelos que usam o poder de forma corrupta, pois eles estão criando o seu próprio inferno futuro. Terceiro, entenda que este momento pelo qual o Brasil passa é um teste coletivo, é uma oportunidade de a nação brasileira evoluir espiritualmente ou regredir ainda mais. E a escolha depende de cada um de nós. Se continuarmos permitindo que tiranos disfarçados de salvadores comandem nosso país. Se continuarmos aceitando que a justiça seja usada como arma política, se continuarmos assistindo passivamente à destruição sistemática de princípios democráticos, então mereceremos as consequências kármicas coletivas que virão. Mas se acordarmos, se nos levantarmos, se exigirmos que a verdadeira justiça prevaleça, então ainda há esperança. Ainda podemos reverter o processo. Ainda podemos impedir que o Brasil mergulhe numa era de trevas espirituais. Os mentores querem que fique muito claro: a perseguição sistemática que está acontecendo contra determinada figura política não é apenas uma questão partidária. É um ataque orquestrado por aqueles que temem perder o controle absoluto do poder. Quando você vê processos intermináveis, acusações que não se provam, decisões que desafiam a lógica jurídica, censura sendo imposta a quem ousa questionar, você não está diante de justiça, você está diante de vingança institucionalizada. E os espíritos superiores perguntam: quem se beneficia com isso? Quem ganha quando um adversário político é sistematicamente destruído? Quem mantém o poder quando vozes dissidentes são caladas? A resposta é óbvia para qualquer um que tenha olhos para ver. Aqueles que hoje comandam essa caça, as bruxas modernas, estão repetindo padrões antigos da humanidade. Na Idade Média, queimavam pessoas acusando-as de bruxária. Hoje, destroem reputações, prendem, censuram, perseguem, usando a lei como disfarce para seus verdadeiros objetivos.
manter-se no poder a qualquer custo e beneficiar seus próprios esquemas. Mas a lei divina não se engana. Ela vê através de todas as máscaras, ela conhece as verdadeiras intenções e ela cobrará. As consequências espirituais já estão se manifestando no plano físico. Observe, a economia do país não se sustenta, apesar de todas as manipulações de dados. A corrupção continua galopante, protegida por aqueles que deveriam combatê-la. A violência aumenta nas ruas. A desesperança toma conta do povo. Tudo isso são sintomas espirituais. São reflexos de que a nação está vibrando em frequências muito baixas, comandada por indivíduos que atraem energias densas e destrutivas. E o pior ainda está por vir se não houver uma mudança de rota. Os mentores alertam sobre possibilidades futuras, caso esse caminho continue. Crises econômicas ainda mais profundas, convulsões sociais, aumento exponencial da violência, divisão extrema da população e, eventualmente, um colapso institucional que poderá levar décadas para ser reconstruído. Mas tudo isso ainda pode ser evitado. Ainda há tempo, mas o tempo está se esgotando rapidamente. A escolha é nossa. Como nação, continuaremos permitindo que indivíduos movidos por interesses pessoais, protegendo seus esquemas de corrupção, usando o poder para perseguir adversários e beneficiar aliados. Continuem no comando! Ou acordaremos para a realidade espiritual de que estamos criando um karma coletivo que nossos filhos e netos terão que pagar? A mensagem das esferas superiores é clara e urgente. Não se deixe enganar por discursos bonitos enquanto ações terríveis acontecem nos bastidores. Não aceitem que a justiça seja usada como arma política. Não permitam que o poder seja exercido para benefício de poucos, enquanto milhões sofrem. Cada um de vocês tem um papel a desempenhar. Não é preciso ser político, não é preciso ser juiz, não é preciso ter poder institucional. Você tem o poder da sua voz, da sua consciência, da sua energia. Ore pela justiça verdadeira. Envie energias de luz para que a verdade prevaleça sobre a mentira. Compartilhe informações verdadeiras. Combata a censura. Não se cale diante da injustiça. E, principalmente, vote com consciência. Não vote em quem usa o poder para benefício próprio. Não vote em quem tem histórico de corrupção. Não vote em quem persegue adversários enquanto protege aliados criminosos. Seu voto não é apenas uma escolha política, é uma escolha espiritual. É você dizendo ao universo: eu escolho a luz ou eu escolho as trevas. E você será corresponsável pelas consequências dessa escolha. Este vídeo não é sobre política partidária, é sobre consequências espirituais de ações que violam as leis divinas. Quando alguém no poder age movido por ódio, vingança, desejo de manter-se no comando a qualquer custo, protegendo esquemas corruptos enquanto persegue adversários, essa pessoa está criando débitos espirituais monumentais. E não importa quantos seguranças ela tenha, não importa quantos advogados a defendam,
Não importa quão poderosa ela seja no plano material, no plano espiritual, ela é apenas mais uma alma que terá que prestar contas. E as contas estão muito, muito altas. Os espíritos superiores observam com tristeza o que está acontecendo no Brasil. Eles veem o potencial desta nação, veem a luz que poderia brilhar aqui, veem as possibilidades evolutivas do povo brasileiro, mas também veem as forças das trevas ganhando terreno, veem a injustiça sendo normalizada, veem a perseguição sendo aceita, veem a tirania sendo disfarçada de legalidade. E eles nos enviam este recado urgente. Ainda há tempo de mudar, mas o tempo está se esgotando. A escolha é individual e coletiva. Cada brasileiro precisa decidir de que lado quer estar. Do lado da verdadeira justiça ou do lado da justiça com as próprias mãos. Do lado da ética ou do lado do benefício próprio, a qualquer custo. E saibam, essa escolha terá consequências que transcendem esta vida. Ela determinará seu próprio caminho evolutivo e o destino espiritual da nação brasileira nas próximas décadas. Se você assistiu até aqui, é porque esta mensagem era para você. Não foi coincidência. Os mentores espirituais precisavam que você ouvisse este alerta. Precisavam que você entendesse a gravidade do momento que estamos vivendo. Precisavam que você acordasse para as consequências espirituais das escolhas que estão sendo feitas em nome do povo brasileiro. Não se cale, não seja omisso, não aceite a injustiça como normalidade. Use sua voz, use sua consciência, use sua luz interior. E lembre-se sempre, a lei do retorno é inexorável. Cada um colherá exatamente aquilo que plantou. Os que hoje perseguem amanhã serão perseguidos. Os que hoje abusam do poder amanhã serão oprimidos. Os que hoje usam a justiça para benefício próprio amanhã clamarão por justiça e não a encontrarão. Esta é a lei divina e ela não falha nunca. Que a luz prevaleça, que a verdade triunfe, que o Brasil desperte antes que seja tarde demais. Compartilhe esta mensagem. Ela precisa chegar ao maior número possível de pessoas. O tempo é agora.